Parte 6. O grande recrutamento. A morte de Kurumado ecoou como um trovão nos subterrâneos de Tóquio. Os Ghouls que antes se escondiam em seus territórios, sobrevivendo com migalhas e medo, começaram a ouvir sussurros sobre um novo poder. Um líder que não apenas protegia os fracos, mas os transformava em fortes. Alguém que enfrentara o lendário colecionador do CCG e o reduzirá à carne digerida. O nome corria de boca em boca: Kaneki. O Ghoul de um olho só. O líder dos corvos sangrentos. Mas Kaneki sabia que fama não era poder. Fama era um convite. E todo convite precisava de uma resposta. O chamado na primeira noite de lua cheia após a batalha, Kaneki convocou seus devotos para uma missão diferente. Não haveria caça. Não haveria sangue. Haveria mensageiros. Vocês levarão meu convite a cada Ghoul de Tóquio, ordenou ele, sua voz ecoando no galpão lotado. Aos fracos escondidos em esgotos. Aos fortes que dominam territórios. Aos solitários que caçam sozinhos. A todos eles, dirão apenas isto. Ele pausou, seu olho único percorrendo a multidão. O Ghoul de um olho só está reunindo seu exército. Compareçam ao pier abandonado de Yokohama na próxima lua cheia. Tragam sua fome. Tragam seu ódio. Tragam sua vontade de sobreviver. Ou fiquem onde estão, e sejam esquecidos. Os devotos partiram como sombras na noite. À chegada na noite marcada, o pier de Yokohama parecia um cenário de filme de terror. A névoa subia do mar, engolindo os postes de luz que ainda funcionavam. Navios enferrujados balançavam nas águas escuras como esqueletos de metal. E nas sombras, olhos vermelhos começaram a brilhar. Eles vieram aos poucos, depois em grupos, depois em multidões. Ghouls jovens com kagumis frágeis, mal alimentados, os olhos fundos de fome. Ghouls velhos, marcados por décadas de caçadas, carregando cicatrizes de encontros com o CCG. Ghouls que dominavam pequenos territórios e Ghouls que não tinham território algum. Ghouls que ouviam falar do canibal da Nakano e vinha por medo. Ghouls que ouviam falar do exterminador de Mado e vinha por esperança. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto, mais de 200 Ghouls estavam reunidos. E então Kaneki apareceu. Ele não desceu de algum lugar elevado nem emergiu de forma dramática. Simplesmente estava lá, de repente, no centro do pier, como se sempre tivesse feito parte da paisagem. Seu olho esquerdo brilhava na névoa. O direito permanecia coberto pela venda negra. Sua postura era relaxada, quase displicente, mas algo nele fazia o ar ao redor parecer mais pesado. O silêncio caiu como uma lápide. Vocês vieram, disse Kaneki, sua voz carregando sem esforço até os últimos ouvintes. Bom. Isso significa que ainda tem vontade de viver. Ele começou a caminhar entre eles, lentamente, observando cada rosto como se memorizasse cada detalhe. Olhem para vocês mesmos. Escondidos em becos. Caçados como ratos. Comendo migalhas enquanto os humanos se banqueteiam. Dizem que somos monstros. Dizem que somos pragas. Dizem que nosso lugar é nas sombras, nos esgotos, no esquecimento. Sua voz não era alta, mas cada palavra perfurava o silêncio. E vocês aceitaram. Geração após geração, aceitaram. Construíram territórios para brigar entre si. Criaram regras para não incomodar os humanos. Esconderam-se atrás de máscaras e identidades falsas. E por quê? Ele parou diante de um Ghoul jovem, quase uma criança, os olhos vermelhos, marejados de lágrimas de fome. Por que vocês aceitam ser presas? O garoto não respondeu. Ninguém respondeu. Kaneki se virou para a multidão, e pela primeira vez, sua máscara de frieza se rompeu. O que viram em seu rosto não era raiva. Era algo pior. Era compaixão distorcida. Eu também aceitei, uma vez. Aceitei ser presa de uma Ghoul chamada Rise. Ela me dilacerou num beco, e eu aceitei. Porque era fraco. Porque não sabia que podia ser mais. Ele ergueu a mão, e sua Kagumi emergiu, não como armas, mas como tentáculos calmos, ondulando suavemente na névoa. Mas então algo mudou. Os órgãos dela se tornaram mels. O poder dela se tornou mel.
E eu descobri a verdade. O mundo não tem regras. O mundo tem fome. E os que têm mais fome são os que sobrevivem. Akagumi recuou. Kaneki abriu os braços. Eu ofereço a vocês uma escolha. Não proteção, proteção é para fracos. Não segurança, segurança é ilusão. Eu ofereço poder. Poder para nunca mais serem presas. Poder para caçar quem os caça. Poder para tomar o que é seu por direito. Um gol velho, de Kagumi Okaku Gasta, ergueu a voz. E o que você quer em troca? Kaneki sorriu. Lealdade. Obediência. E fome. Fome de crescer, de evoluir, de devorar. Quem se juntar a mim vai aprender que canibalismo não é abominação, é evolução. Quem se juntar a mim vai empunhar quinquis arrancadas de investigadores mortos. Quem se juntar a mim vai fazer parte de algo que Tóquio nunca viu. Sua voz baixou, tornando-se quase um sussurro que, ainda assim, todos ouviam. Os corvos sangrentos. O silêncio se arrastou por um momento infinito. Então o garoto faminto deu um passo à frente. Eu quero, disse ele, a voz trêmula mas firme. Eu quero nunca mais ter medo. Kaneki ajoelhou-se diante dele, colocando a mão em seu ombro. Qual seu nome? Shun. Shun, Kaneki repetiu, como se provasse a palavra. Você nunca mais terá medo. Mas em troca, você nunca mais será apenas Shun. Você será um corvo. E corvos não temem nada, exceto a fome de seu líder. Entende? Shun assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Então seja bem-vindo. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Dezenas, depois centenas de ghouls avançaram, ajoelhando-se, erguendo as mãos, declarando lealdade. Kaneki os recebia um a um, tocando suas testas, sussurrando palavras que apenas eles ouviam. Yoriko e Kaito observavam das sombras, os olhos brilhando. Ele construiu um exército em uma noite, murmurou Yoriko. Kaito balançou a cabeça, segurando a Quinquidimado como um talismã. Não. Ele construiu uma religião. A primeira lição quando os juramentos terminaram e a lua começou a descer, Kaneki reuniu todos os novos recrutas em um círculo ao redor de uma fogueira improvisada. Vocês juraram lealdade, disse ele. Agora provarão seu valor. Ele ergueu a mão, e seus devotos avançaram carregando corpos. Não de humanos, de ghouls. Eram os corpos dos que haviam recusado o convite, dos que tentaram atacar os mensageiros, dos que preferiram morrer a se curvar. Estas são suas primeiras refeições como corvos, anunciou Kaneki. Comam. Absorvam. Fiquem mais fortes. E lembrem-se, o canibalismo não é tabu. É sacramento. Houve hesitação. Muitos ghouls recuaram, os olhos arregalados de horror. Canibalismo era o pecado original de sua espécie, a linha que nenhum ghoul decente cruzava. Então Shun, o garoto faminto, avançou. Ele ajoelhou diante do corpo mais próximo e, com lágrimas ainda escorrendo, mordeu. O som da carne rasgando foi o único ruído por um longo momento. Então Shun ergueu a cabeça, e algo em seus olhos havia mudado. A fome faminta dera lugar a algo mais profundo. Mais escuro. Mais poderoso. Mas, ele sussurrou. Eu quero mais. Kaneki sorriu. Agora vocês entendem. Um a um, os novos corvos avançaram. O banquete durou até o amanhecer. A transformação de Kaneki. Enquanto seus seguidores se alimentavam, Kaneki afastou-se para a beira do pier. A névoa dançava sobre a água escura. Seu reflexo distorcido olhava de volta para ele. Ele sentia algo estranho. Diferente. Desde que quis devorar Amado, não o corpo, mas a essência, algo vinha mudando dentro dele. A Kagumi de Rize, que antes era sua única herança, agora pulsava com ecos de outros ghouls. Taishi. Goro. Mado, que não era ghoul mas cujo ódio concentrado deixara um traço. E tantos outros, nomes que ele já nem lembrava. Sua pele parecia mais densa. Seus sentidos, mais aguçados. Sua força, ele ergueu a mão e cerrou o punho. O ar ao redor pareceu se distorcer levemente. Estou mudando, pensou. Não apenas mais forte. Diferente. Mas, ele não encontrou a palavra.
Concentrando-se, Kaneki permitiu que sua Kaguni emergisse completamente. Desta vez, não eram apenas tentáculos. Eram membros. Uma extensão de seu corpo que ele podia controlar com a mesma facilidade com que controlava seus braços. As escamas que antes cobriam apenas partes agora formavam padrões complexos, quase como uma armadura viva. Ele podia sentir cada guru que devorara dentro de si. Suas forças. Suas fraquezas. Suas memórias fragmentadas. Seus medos. Canibalismo não é apenas comida, compreendeu? É absorção. É incorporação. É tornar-se mais do que se era. Ele fechou os olhos e se concentrou ainda mais. A Kaguni começou a se enrolar ao redor de seu corpo, cobrindo como um casulo. A sensação era estranha, quente, pressionante, quase sufocante. Então ele puxou. A Kaguni se fundiu com sua pele. Quando Kaneki abriu os olhos novamente, sua aparência havia mudado. Seu corpo estava coberto por finas placas escuras, como escamas de dragão, flexíveis mas obviamente resistentes. Seus dedos terminavam em garras negras. E em suas costas, a Kaguni não mais flutuava livre, estava incorporada, pronta para emergir em um instante. Ele tocou o próprio rosto. A pele estava normal, exceto por finas linhas escuras que partiam do olho Gou como veias de mármore. Kaneki-sama. A voz de Yoriko veio de trás, trêmula. Ele se virou. Yoriko recuou um passo, os olhos arregalados. Kaito, ao lado dela, empalideceu, algo que Yoriko jamais imaginara ser possível num Gou. O que aconteceu com o senhor? Gaguejou ela. Kaneki olhou para suas mãos, para as garras, para as escamas. E então ele sorriu. Aconteceu que eu finalmente entendi, Yoriko. Não sou apenas um Gou que come outros Gous. Sou algo novo. Algo que está evoluindo. A Kaguni emergiu de suas costas num movimento fluido, mas diferente. Mais rápida. Mais afiada. Mais viva. Chame isso de transformação. Chame isso de despertar. Chame isso como quiser. Mas saiba, o Gou de um olho só não é mais apenas um título. Ele passou por eles, retornando ao pier onde seus corvos ainda se banqueteavam. É uma espécie nova. O juramento quando o sol finalmente rompeu o horizonte, pintando o céu de laranja e sangue, 247 Gous estavam ajoelhados diante de Kaneki. 247 pares de olhos vermelhos brilhavam na luz da aurora. 247 corações Gous batiam no mesmo ritmo. Kaneki estava diante deles, sua forma transformada ainda ativa, as escamas brilhando como obsidiana molhada. Hoje, declarou ele, a voz carregando sobre o mar, vocês nasceram de novo. Hoje, vocês deixaram de ser presas. Hoje, vocês se tornaram corvos sangrentos. Ele ergueu os braços, e sua Kaguni explodiu para o céu como fogos de artifício carmesins. E eu, Quen Kaneki, o Gou de um olho só, seu líder, seu pastor, seu carniceiro Mor, juro por tudo que devorei e por tudo que ainda devorarei. Ele baixou os olhos para a multidão, e cada Gou ali sentiu, por um instante, que ele olhava diretamente para eles. Nós não vamos mais nos esconder. Nós não vamos mais aceitar migalhas. Nós vamos caçar, vamos crescer, vamos devorar até que não reste ninguém que ouse nos chamar de monstros. Os corvos sangrentos ergueram suas vozes num urro que ecoou por quilômetros. Os pássaros fugiram das árvores próximas. Os peixes mergulharam nas profundezas. A própria cidade pareceu estremecer. Lá longe, nos arranha-céus de Tóquio, luzes começaram a se acender. Humanos acordando para mais um dia. Humanos que não sabiam que, naquela madrugada, um exército havia nascido. Humanos que não sabiam que o cardápio havia mudado. Kaneki olhou para o horizonte, para a cidade que um dia fora seu lar, para os humanos que um dia foram sua espécie. Id, pensou ele, pela primeira vez em meses. Meu velho amigo. O que você diria se me visse agora? A resposta veio fria e clara em sua mente. Diria que você se perdeu. Kaneki sorriu. Não, Id. Eu me encontrei. Ele se virou para seu exército. Corvos sangrentos, ordenou, vamos para casa. Amanhã começamos a caçar.
E enquanto o sol subia sobre Tóquio, 247 Ghouls seguiram seu líder de um olho só de volta às sombras, carregando nos corpos o poder recém-adquirido e nas almas a certeza de que o mundo jamais seria o mesmo. Fim da parte 6.